Você pode trabalhar duro a vida inteira, acordar cedo, correr de um lado para o outro, aceitar compromissos, correr atrás de objetivos. E mesmo assim, terminar exatamente no mesmo lugar onde começou. Sim, estou dizendo que é possível ser ocupado e mesmo assim fracassar. O mundo vai te puxar em 1000 direções diferentes, cada uma pedindo sua energia, sua atenção, seu tempo, sua alma. Mas me diga, o que disso tudo realmente faz você evoluir? A maioria das pessoas não fracassa por preguiça, fracassa por excesso de direção. Assim como um rio largo e raso não move moinho algum, uma mente que se espalha em 1000 afazeres perde a força que poderia rasgar rochas. Quantas vezes você já respondeu, claro eu faço, só para descobrir, tarde demais, que assumiu obrigações sem importância? Enquanto corre de um lado para outro, sente aquela pontada na boca do estômago, o medo de chegar ao fim do mês sem dinheiro ou de, quem sabe, nunca sair da mesma rotina sufocante. Esse receio é tão comum que durante a Depressão de 1930, dezenas de homens me confidenciaram temer mais o fracasso financeiro do que a própria morte. E o remédio que encontrei para eles e para mim foi um único verbo: focar. Andrew Carnegie costumava repetir que um homem inteligente coloca todos os ovos na mesma cesta e vigia a cesta dia e noite. Ele não defendia imprudência, defendia concentração. Quando o conheci, ele relatou que recusara dezenas de investimentos tentadores na década de 1890 porque nada podiam acrescentar ao aço, sua missão central. Foi essa teimosia seletiva que o transformou no titã da indústria que hoje estudamos. Agora responda: a quais cestas você está emprestando seus ovos, tempo, energia, atenção, sem nunca investigar se realmente alimentam sua grande ambição? Quantas moedas de seu futuro você trocou por pequenas satisfações passageiras? Veja o lado oposto da história. Nikola Tesla, gênio brilhante, mas tão encantado por possibilidades que deixava as ideias escorrerem pelos dedos como água. Entre um motor revolucionário e outro, envolvia-se em projetos secundários, abandonava patentes, antagonizava financiadores e morreu em 1943 em um quarto de hotel, sem um centavo. Não foi falta de talento, foi falta de corte cirúrgico nas prioridades. Se até mentes prodigiosas sucumbem ao chamado do desvio, imagine o que ele faz com quem já luta apenas para pagar as contas. Eu próprio saboreei o travo dessas escolhas. Aos 20 e poucos anos, aceitei conduzir um pequeno negócio madeireiro nas montanhas Apalaches, ao mesmo tempo em que mantinha minhas crônicas no jornal e estudava direito à noite. Parecia que, multiplicando empreitadas, multiplicaria também os frutos. O que colhi foram noites insones, dívidas crescentes e a humilhação de ver a serraria fechar as portas. Lembro-me de voltar para casa com $2 no bolso, o cheiro da resina ainda na roupa e a garganta apertada de vergonha. Naquele trajeto, a lição se gravou em mim com uma dor que ainda sinto. Cada sim que não serve ao propósito é, na verdade, um não camuflado à própria grandeza. Transformei aquela derrota em combustível. Prometi que nunca mais permitiria que o brilho de oportunidades aleatórias ofuscasse o fogo do meu verdadeiro chamado. Então, aqui está o desafio que lanço a você. 7 dias apenas, mas 7 dias de honestidade brutal. Escolha uma meta, apenas uma, que represente o próximo degrau da sua evolução. Pode ser quitar uma dívida, concluir um capítulo do livro que engaveta há anos ou fortalecer o corpo que você anda negligenciando. Durante uma semana inteira, recuse qualquer tarefa, convite ou hábito que não alimente diretamente esse objetivo. Registre num caderno cada vez que quase disser sim, por culpa ou medo de perder algo. Feche cada dia avaliando se investiu a energia onde prometeu ou se vazou pelo ladrão das distrações.
Ao final, você não terá apenas realizado progressos palpáveis, terá domado a sensação de pavor que o dinheiro, ou a falta dele, costuma provocar. Descobrirá que a verdadeira segurança financeira não nasce de múltiplas fontes confusas de renda, mas da habilidade de concentrar talento e atenção naquilo que produz valor real. Pergunte-se agora mesmo: qual cesta merece minha vigília ininterrupta? Qual pedido de amizade, de trabalho, de favor está roubando a farinha que poderia virar o pão do meu futuro? O eco dessas questões pode incomodar, mas é esse incômodo que rasga o véu da complacência. Roque, e o mundo chamará isso de sorte. Disperse-se e chamará de destino. A escolha e os ovos estão em suas mãos. Não são os grandes fracassos que enterram os sonhos da maioria das pessoas. São os pequenos ruídos, as distrações disfarçadas de descanso. Um jornal que você abre só por curiosidade e fecha uma hora depois, sem lembrar do que leu. Uma conversa que começa com "você viu aquilo" e termina com sua energia drenada. Um hábito repetido tantas vezes que você já nem o percebe como um ladrão. A verdade é dura. O sucesso raramente é roubado de maneira abrupta. Ele é entregue em prestações silenciosas, nos minutos desperdiçados com o que não tem valor. Você já sentiu que, mesmo sem fazer nada de errado, sua vida está parada? Você trabalha, se esforça, tenta manter a cabeça erguida, mas a sensação é que está sempre girando em círculos. Isso acontece porque seu foco está sendo picotado em pedaços invisíveis, diluído por fragmentos de atenção. Cada notificação, cada interrupção, cada necessidade alheia que você coloca à frente da sua, tudo isso vai consumindo, gota por gota, a força que deveria estar sendo usada para construir a vida que você deseja. Eu vi isso acontecer centenas de vezes nos rostos cansados dos homens que me procuravam nos anos 30. Homens inteligentes, trabalhadores, bem-intencionados, mas vencidos. Não pela falta de talento, mas por nunca conseguirem sustentar a atenção por tempo suficiente para concluir o que começavam. Faziam muito, mas concluíam pouco. Tinham 1000 ideias, mas nenhuma levada até o fim. A cada novo fracasso, perdiam mais confiança, até acreditarem que não nasceram para vencer. Mas eu lhes dizia: vocês não estão fracassando por falta de ação. Estão fracassando por excesso de distração. Thomas Edison, com quem conversei brevemente em meus primeiros anos como jornalista, compreendia isso de maneira visceral. Ele falhou mais de 10.000 vezes tentando criar a lâmpada, mas não se desviou. Ele não cedeu ao apelo das novidades ou das críticas. Ele ficava ali, noite após noite, concentrado. Não porque não sentisse frustração, ele sentia, mas porque escolhia deliberadamente o que merecia sua energia. Ele compreendia que cada distração aceita era uma fatia de sua própria força desperdiçada. E você? Já se perguntou quanto da sua atenção está sendo vendida? E por qual preço? Quantas vezes seu instinto quer fazer algo grandioso, mas você acaba cedendo a hábitos pequenos, automáticos, que só mantêm sua mente ocupada, mas nunca direcionada? O problema não está nas redes sociais, nos jornais ou nas conversas. O problema está no hábito de acessá-los sem propósito. O problema está no padrão, esse mesmo que você repete todos os dias sem perceber. Acorda, pega o celular, pula de distração em distração, responde o que não é urgente, consome o que não alimenta. E quando vai ver, o dia acabou. E o que é pior, você sente que viveu, mas não viveu nada. Você acha que falta tempo? Que a vida está corrida demais? Pois eu lhe digo, não falta tempo. Falta decisão sobre onde colocar sua atenção, porque o tempo só tem valor quando usado com foco. O resto é desperdício elegante. Foco é como um raio de sol. Espalhado, ele aquece. Concentrado, ele incendeia. Mas isso exige coragem. Coragem para dizer basta ao que não te serve. Coragem para aguentar o desconforto do silêncio,
da espera, da monotonia necessária que antecede toda grande construção. A mente moderna foi condicionada a buscar estímulos constantes. Mas a verdade é que o seu cérebro só floresce quando você o coloca em silêncio, quando você o tira da feira de distrações e o coloca numa trilha reta, ainda que solitária. Durante meus anos estudando homens como Henry Ford, Carnegie e Edison, percebi que todos eles tinham um hábito em comum: sabiam ignorar. Ignoravam a fofoca, ignoravam a crítica, ignoravam até mesmo elogios que pudessem desviá-los do caminho. Não era arrogância, era disciplina mental. Eles sabiam o custo de se distrair e, mais do que isso, sabiam que o mundo recompensa quem sabe sustentar o olhar naquilo que quer. Você pode escolher entre a satisfação momentânea de um clique e a construção paciente de algo grandioso. Pode escolher entre seguir o ruído da multidão ou o chamado silencioso do seu propósito. E se está difícil resistir, se você sente que as distrações estão vencendo, experimente algo simples, mas poderoso. Desligue-se por 24 horas de tudo o que não está ligado à sua meta principal. Nenhum rádio, nenhum jornal, nenhuma conversa fiada. Apenas você e o que realmente importa. Vai parecer estranho no começo. Sua mente vai implorar por barulho. Mas depois de algumas horas, algo mágico acontece. Você começa a ouvir sua própria voz de novo. E ela sabe o caminho. Distração não é descanso. Distração é fuga. E quem foge de si mesmo nunca chega onde queria. Você já sabe disso. Agora, haja como se soubesse. Você não pode atingir um alvo que não consegue enxergar. E é exatamente isso que impede a maioria das pessoas de evoluir: a falta de clareza. Elas dizem que querem uma vida melhor, mas quando você pergunta melhor em quê, elas travam. Querem mais dinheiro, mais paz, mais liberdade, mas não conseguem definir com exatidão o que isso significa. E sem definição, não há direção. O que sobra é confusão. E onde há confusão, o foco se dispersa. Clareza não é um luxo, é uma exigência. Não é uma ideia bonita para pendurar na parede. É o mapa que guia cada decisão. Quando você sabe com precisão o que quer, o que aceita e o que recusa, o mundo começa a se alinhar. Mas se você não sabe, qualquer distração parece importante. Qualquer urgência alheia vira sua prioridade. Eu aprendi essa lição da forma mais dolorosa. Antes de escrever minhas primeiras obras, passei meses tentando agradar a todo tipo de leitor. Um dia eu escrevia sobre negócios, no outro sobre moral, depois sobre política. Não havia unidade, só esforço. Até que um velho editor, com uma paciência que poucos tiveram comigo, me disse: Hill, ou você descobre para quem está falando, ou ninguém vai te escutar. Essa frase me envergonhou, mas foi ela que me colocou no caminho certo. Naquela noite, sentado sozinho em meu escritório, escrevi numa folha de papel: quero ajudar homens e mulheres comuns a descobrir e usar o poder invisível da mente para conquistar qualquer objetivo com clareza, fé e ação persistente. Essa foi a primeira vez que vi com nitidez o que eu queria e nunca mais me perdi. A clareza tem um efeito prático. Elimina o desnecessário. Quando você sabe aonde vai, começa a perceber que 90% das coisas que consomem sua energia são apenas fumaça. Veja os grandes nomes da história. Thomas Edison não esperava inspiração aleatória. Ele sabia exatamente o que queria alcançar: criar uma lâmpada elétrica prática e acessível. E essa clareza transformou cada fracasso em mais um passo. Abraham Lincoln não entrou na política por vaidade. Ele tinha um propósito: preservar a união dos estados e garantir liberdade. Por isso, mesmo em meio a derrotas, zombarias e traições, ele não se desviava. Clareza transforma vontade em força bruta. Você diz que quer mudar de vida?
Então, comece definindo o que exatamente isso significa. Dê nome ao que deseja. Não diga apenas, quero ter dinheiro. Diga, quero acumular uma reserva de $3.000 nos próximos 6 meses. Não diga apenas, quero mais paz. Diga, quero dormir 8 horas por noite longe de barulhos e preocupações externas. Seja específico, pois desejos vagos produzem resultados vagos, e é por isso que tanta gente se frustra. Agora, pergunte-se com coragem, o que eu quero de verdade? Não o que esperam de você, não o que seria bonito postar ou contar, mas aquilo que faz seu coração acelerar só de imaginar. A resposta pode doer, porque talvez você perceba que está vivendo longe disso há muito tempo. Mas é essa dor que limpa o terreno para a verdade. E mais, não basta querer algo. Você precisa entender quem precisa se tornar para conquistar esse algo. A vida não entrega grandes recompensas a quem ainda pensa pequeno. Pergunte-se, que hábitos preciso abandonar? Que virtudes preciso cultivar? Que versões de mim mesmo preciso enterrar para dar lugar ao que desejo construir? Clareza verdadeira sempre traz junto o preço da transformação. Mas pagar esse preço é o que separa os sonhadores dos realizadores. Faça esse exercício. Feche os olhos por alguns minutos e visualize com todos os detalhes a vida que você deseja viver nos próximos 3 anos. Onde você mora? Com quem está? Como se sente ao acordar? O que faz durante o dia? Quanto ganha? Que tipo de pessoa você se tornou? Anote tudo, desenhe se precisar. Não pare até que veja essa imagem com a mesma nitidez que vê o rosto de alguém amado. Esse exercício simples pode mudar a rota da sua vida, porque clareza gera urgência, e urgência move montanhas. Você está disposto a parar devagar e finalmente declarar sua missão? Está pronto para enxergar com exatidão o destino que o chama? Ou vai continuar esperando que o tempo traga respostas que só você pode fornecer? A resposta está no espelho, e a decisão começa agora. Você não foi feito para ser tudo para todos. Essa é uma ilusão cruel que muitos carregam como se fosse uma virtude. A cada novo pedido aceito por medo de desapontar, a cada favor atendido que vai contra sua vontade, a cada tentativa de manter a aparência de alguém sempre disponível e prestativo, um pedaço do seu verdadeiro caminho é deixado para trás. E o mais trágico é que esse abandono raramente é notado até que se torne tarde demais. A maioria das pessoas tem medo de dizer não porque foram condicionadas a acreditar que recusar é egoísmo. Mas o verdadeiro egoísmo é viver uma vida que não é sua, apenas para evitar o desconforto de uma desaprovação temporária. Quando você tenta agradar a todos, você se torna um estranho para si mesmo. E ninguém que tenha perdido sua identidade consegue construir uma vida significativa. Mozart não foi lembrado por ser versátil. Ele foi lembrado porque dedicou sua alma à música e nada mais. Marie Curie não buscou ser bem vista em todos os círculos sociais da sua época. Ela concentrou sua energia na ciência que podia mudar o mundo. E mudou. Essas pessoas não conquistaram o extraordinário por serem boas em tudo. Conquistaram porque eliminaram tudo que as afastava do essencial. E essa é a arte que poucos dominam. A arte de renunciar ao bom para proteger o que é grande. Veja, há uma diferença brutal entre movimento e progresso. Você pode estar ocupadíssimo todos os dias e ainda assim não sair do lugar. Conheço homens que passam 12 horas em seus negócios, atendem clientes, resolvem problemas, respondem telefonemas. E mesmo assim, sentem um vazio inexplicável quando deitam à noite. Sabe por quê? Porque não estão construindo nada que pertença, de fato, à sua alma. Estão vivendo no piloto automático de expectativas alheias. E o preço disso é a vida desperdiçada em tarefas que jamais gerarão realização.
Eu cometi esse erro. Quando comecei a ser reconhecido, minha correspondência se tornou uma avalanche. Pessoas pedindo ajuda, convites para palestras, propostas de sociedade, promessas de grandes ganhos. A cada carta respondida, sentia-me importante, útil, mas aos poucos percebi que minha obra, aquilo que eu tinha jurado a mim mesmo que terminaria, estava parada. Eu estava sendo útil para todos, menos para minha missão. E a verdade doeu. Se eu continuasse dizendo sim a tudo, seria um fracasso bem ocupado. Foi nessa fase que criei um sistema simples, mas transformador. Anotei com clareza os 3 objetivos que mais importavam para minha vida. Em seguida, escrevi uma pergunta na capa do meu caderno de anotações. Isso contribui para um desses 3 objetivos. Se a resposta fosse não, o compromisso era recusado, por mais sedutor que fosse. No início foi desconfortável. Recebi críticas, olhares atravessados, até mesmo chantagens emocionais. Mas em pouco tempo, minha produtividade disparou, minha mente clareou e minha paz voltou a crescer. Você precisa entender que excelência exige concentração. Não há como criar algo grandioso com atenção dividida. E o que você exclui da sua vida diz tanto sobre quem você é, quanto o que você inclui. Pergunte-se agora, quantas decisões você tomou nos últimos dias só para não desagradar alguém? Quantos projetos você aceitou por medo de parecer fraco ou ingrato? Quantas vezes você ignorou a voz dentro de si só para corresponder às expectativas de quem nem conhece seus sonhos? A coragem de decepcionar alguém hoje pode ser o que salvará a sua alma amanhã. Nem todo mundo vai entender sua jornada, nem todo mundo vai aplaudir sua mudança, e está tudo bem. Os frutos que você vai colher mais à frente justificarão cada não que você disse com integridade. É fácil dizer sim para manter as aparências. Difícil é manter a própria essência quando se vive dizendo sim por medo. Pense agora em uma única atividade que consome muito do seu tempo, mas não te leva a lugar nenhum. Pode ser um hábito, uma obrigação social, ou até um relacionamento. Imagine se você, por 30 dias, decidisse colocar essa atividade de lado e, em seu lugar, colocasse uma ação que te aproximasse da vida que realmente deseja. Talvez seja escrever aquele livro que você posterga há anos. Talvez seja estudar algo que pode transformar sua carreira. Talvez seja cuidar da sua saúde. 30 dias. Uma troca simples, uma eliminação que te devolve poder. É nessa seleção brutal, nesse corte cirúrgico do que não serve, que a liberdade verdadeira nasce. E com ela, o foco que você precisa para construir algo que realmente vale a pena. Então reflita, você tem se escondido atrás da ocupação? Tem usado a correria como desculpa para não encarar o que realmente importa? O mundo está cheio de pessoas ocupadas demais para viver. Não seja mais uma. Tenha a coragem de escolher o que vale, de proteger o que importa e de dizer não ao resto, sem culpa, sem hesitação, sem olhar para trás. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer melhor, e isso começa escolhendo com coragem no que focar. A grande diferença entre os que avançam e os que estagnam está na capacidade de eliminar o que não contribui para a própria evolução. O segredo não está em abraçar o mundo, mas em abraçar o seu propósito com intensidade total. Agora, o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada. Assista com atenção e prepare-se para se tornar 1% melhor do que você é agora. Agradeço profundamente por sua atenção até aqui e te espero lá.